aqui focalizando a educação financeira, e que é um aspecto tão importante na vida de todos nós, né? Quer dizer, a gente tem visto quanto é difícil a gente ter um planejamento financeiro, principalmente porque, na maioria das vezes, a gente tem menos do que a gente imagina que precisaria para todas as coisas que a gente gostaria. Então, a gente achou que seria muito legal a Fátima estar apresentando algumas conversas, né, Fátima? Como a gente fez as conversas com a Fátima. Isso. E permite a Fátima estar dando dicas, enfim, a respeito desse planejamento financeiro na vida da gente, né? A Fátima é mestranda em Psicologia da Educação, fez um trabalho muito bom a respeito de formação de professores, na linha exatamente de aprender a planejar, né? E agora ela tem se dedicado à área que ela veio, né, que é proveniente, ela pode até falar mais rapidamente aí, que é a área financeira, né? Então, eu dou bem-vinda, agradeço a participação de todos vocês têm o link, como a Tuane falou, dá para vocês pegarem e participarem, e a gente vai continuando com as nossas palestras, dando dicas para vocês a respeito dessas palestras que vão estar acontecendo, tá? Então, obrigada, Fátima, pela participação na palestra, obrigada a todos vocês que estão aqui, tá? E a gente, então, pode começar. Fátima, a palavra é sua. Obrigada, Melânia, obrigada, Tuane, bom dia a todos. Sempre uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha vivência na área. Como a Melânia falou, eu sou da área do mercado financeiro, muitos anos eu trabalhei. Hoje eu estou atuando como uma coordenadora de educação de uma associação de planejamento financeiro. Então, eu ajudo a formação e a programação de planejadores financeiros para ajudar as pessoas a se estarem bem, né, financeiramente. É uma coisa que não tem, assim, receita pronta, então eu vou trazer algumas noções importantes para a gente, para a nossa vivência, e algumas chamadas para o nosso comportamento. Eu me dediquei bastante à área de educação, porque eu atuo muitos anos também com a área de treinamentos, por isso que eu busquei também fazer um mestrado na área, porque é algo que me fascina e eu quero ainda continuar, viu, Melânia, me aprofundar, porque é algo que eu desejo, e principalmente no âmbito de formação de professores mesmo, independente do conteúdo que a gente tem no propósito, né, de ensinar. Acho que tem muito no campo da formação aí a gente se dedicar, e eu tenho esse ideal para poder contribuir, né? Porque eu também, para mim mesmo, me ajuda. Bom, hoje eu vou trazer, então, a temática. A gente vai fazer um bate-papo, tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês compartilhassem no chat, ou pode abrir o microfone e me perguntar, porque como a gente está em poucas pessoas, é bacana a gente estar compartilhando as dúvidas, curiosidades que vocês tenham, fiquem à vontade. Eu trouxe aqui uma linha mestre, né, do que a gente vai estar abordando, mas podem ficar à vontade para me perguntar, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ou é uma janela, eu nunca sei essa parte, cada aplicativo é um, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vocês confirmam para mim, porque agora vocês somem para mim e eu fico só vendo a minha apresentação. Tá tudo bem aí, Tuane? Sim, estamos vendo. Então, tá bom. Então, a gente vai falar da importância do planejamento financeiro, um pouquinho da educação financeira, e eu trago aqui alguns conceitos que a gente já bateu um papo, aí um outro encontro. O que é a educação financeira? A educação financeira é trazer a consciência do que os números podem fazer para a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, tá bom? Então, e para isso, a gente deve ter conceitos e consciência, né, do que é essa parte financeira em nossas vidas. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui desses conceitos ao longo do nosso bate-papo. A gente comentou um pouquinho também o que é desejo, o que é necessidade.
na hora de gastar, né? Então, quando a gente tem poucos recursos, ou quando a gente tem recursos, a parte do emocional, eu realmente preciso aquilo, né, é o momento certo para eu adquirir aquilo. Perguntas e reflexões que a gente normalmente não faz, porque a gente é pego pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, do imediatismo, porque o brasileiro, isso é uma cultura brasileira, né, de querer tudo para ontem, querer tudo já, e a gente não para refletir, de fato, se é o momento, se eu necessito disso neste momento. Isso não significa que a gente não pode ter as coisas, né, há uma diferença muito grande. E muitas pessoas fazem então, começar a fazer educação financeira significa que eu vou ter que me privar de tudo, vou ter que começar a não realizar mais os meus desejos, e não é isso, né? É ao contrário, é a gente poder se planejar para, de fato, conseguir fazer o que a gente gostaria, o que a gente deseja, sem prejuízo às nossas finanças. E é justamente isso que nós, como culturalmente, não fomos ensinados. A gente não, desde a nossa formação na escola básica, na educação básica, a gente não tem essa noção. E aí só vai aprender isso, às vezes, na fase adulta, ou às vezes se aprende, tá, gente? Eu converso com pessoas que têm em fases já de família, de formação, de patrimônio já, e que não ficam perdidos. E não tem a ver com a quantidade de dinheiro que a pessoa possui, com o patrimônio. As pessoas mais simples ou as pessoas mais ricas têm dificuldade desse gerenciamento, desses conceitos e de aplicação disso. E os objetivos financeiros. Então, eu vou também trazer para vocês, hoje em especial, a importância da gente ter alguns objetivos financeiros em nossa vida, tá? Eu vou transcorrer um pouquinho para isso aí, durante o nosso bate-papo. Como eu não estou vendo o bate-papo aqui, tá? O chat, Tuane, por favor, você pode me ajudar me falando, tá bom? Se alguém parar, me perguntar. Tá bom, eu falo sim, Fátima. Só lembrando que algumas discussões já foram feitas numa live anterior, né? A Isso. necessidade. E que está no nosso canal do YouTube, do NEPEM, para quem quiser assistir. Aí depois você coloca o link aí do NEPEM para o pessoal que quiser acessar, que é verdade, a gente já fez a primeira parte. Bom, o que é o dinheiro, pessoal? O dinheiro é uma energia mais poderosa que a gente tem no planeta. Por ele existem guerras, tá certo? Por ele existem muitas lutas, muitas disputas, porque ele é uma energia muito forte. E também, do ponto de vista positivo, é o que nos proporciona a realização dos nossos desejos, daquilo que nós queremos. Então, é uma energia que percorre a vida de todos nós, famílias, organizações, religiões, países. Então, por não saber lidar ou por saber lidar, é que nós vamos estar trazendo sucesso em nossas vidas com relação à nossa relação com o dinheiro. Aqui eu trouxe um livro de uma psicóloga, Glória, As Personalidades do Dinheiro, tem aqui a referência, quem quiser buscar. É um livro muito bacana, porque ela fez um estudo de como as pessoas lidam com o dinheiro. Ela fez uma pesquisa, fazendo entrevistas, e tentou mapear aí os perfis mais comuns de pessoas ao lidar com o dinheiro, tá? De como lidam com o dinheiro. Então, eu vou trazer aqui, tem um teste, tá, gente? Quem quiser, muito bacana, tem um teste que ela faz para você poder identificar qual que é o seu estilo de lidar com o dinheiro. E eu trouxe aqui quais seriam os principais estilos, né? Os principais perfis. A gente tem um perfil conservador e pão duro, né? Então, que é o medo de faltar o dinheiro no futuro. E isso faz com que as pessoas travem. E uma coisa que eu falo também, costumo falar nas minhas aulas e nas palestras que eu dou de educação financeira, a necessidade, às vezes, gente, de busca de um profissional para auxiliar a lidar com essas questões financeiras. As questões financeiras são motivos, às vezes, de divórcio, são motivos de discórdia entre familiares, e, às vezes, é muito fundo emocional. As crenças, às vezes, a forma como foi educado, a forma como traz, né, esses conceitos, às vezes, que não são tão
aderentes à sua realidade e mesmo as coisas que nós criamos, né? A gente cria muitas coisas. Então, eu sempre falo, dependendo, e os próprios planejadores financeiros recomendam isso quando estão conversando com famílias ou quando estão conversando e são contratados para fazer isso, porque o papel deles é dar toda essa orientação, o nosso papel, né, perdão, é dar essa orientação e, inclusive, orientar caso haja necessidade de um encaminhamento para um profissional cuidar, tá? É muito sério, gente, é muito sério. Tem um filme que tratou isso, é antigo, que é As Loucuras de Consumo, agora eu esqueci o nome, na hora eu vou me lembrar, e que ela mostrou o tratamento terapêutico realmente de um psicólogo tratando e ajudando essa pessoa, porque ela tinha um vício do consumo. Então, chama atenção a esse ponto, porque às vezes a gente acha que não tem, e é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Então, conservador, pão duro, e aqui, gente, esses perfis não são de julgamento, são os estilos de lidar. Tá? A gente aqui, cada um vai ver se coloca ou não, se serve ou não, mas isso foi de uma pesquisa que ela realizou e que, de fato, faz sentido. A gente tem o consumista, que pensa só no presente, satisfaz suas necessidades sem medir consequências financeiras, não tem noção, né, que consome a todo custo, o que precisa, ele vai e compra, não faz as reflexões, não sabe o que é o seu fluxo de caixa, o seu patrimônio. O escravo do dinheiro, que é aquele que é o apegado, né, de forma exagerada. Então, tudo é feito em função do status, daquilo que o dinheiro lhe provém. O desligado, que é aquela pessoa que não sabe quanto ganha, não liga para o preço das coisas, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Temos o que tem raiva do dinheiro, então a falta de dinheiro só traz infelicidade, passou por muita dificuldade financeira, ou porque aqui está muito relacionado provavelmente a vivência passada, né, com família, e o perfil que todos nós vamos buscar, que é o consciente financeiro, que reconhece o valor do dinheiro, que é uma energia de troca entre pessoas para facilitar a vida. Tá? Então, e ela dá dicas no livro para que a gente realmente procure algumas alternativas, soluções para buscar esse equilíbrio. Porque tenho certeza que todos nós passamos, de alguma fase das nossas vidas, por algum desses estilos. O nosso caminho é buscar realmente o equilíbrio, porque, como eu falei, educação financeira não é para que a gente tenha restrição de coisas, pelo contrário, é para que a gente consiga realizar as nossas coisas, só que de forma consciente e de forma planejada. Aqui eu trago para vocês muito do que a gente imagina que é a educação financeira, né? A gente está vendo aqui só a pontinha do iceberg. A gente imagina que educação financeira é apenas os números, que é o que a gente consegue ver. Então, as entradas e saídas, o que eu vejo quando eu coloco os números no fluxo de caixa, que é importante. Só que isso aqui é uma ponta, porque esse fluxo de caixa, esse orçamento, só vai dar certo se eu encaro o que está por detrás desses números. Então, o que eu olho profundamente, o que eu olho, o que vai me ajudar e o que está me prejudicando para que eu não consiga realizar. É muito comum a gente encontrar pessoas, mas eu faço meu controle de financeiro, só que nunca dá. Ou é chato, começa a fazer e larga porque é muito chato ter que fazer isso. Ou tem trauma, não consegue olhar porque não consegue encarar o que está acontecendo, sabe que precisa de recursos, dos recursos, só que é apertado e não quer encarar. Então, a gente se esconde, né? Então, o que está por detrás mesmo? O que está no iceberg todo, né? Que a gente não quer ver na sua profundidade. Então, o que realmente está acontecendo? Porque vai além dos números. São comportamentos, são as crenças, a parte do emocional, traumas. Então, tudo pode estar influenciando, porque isso traz consequências para a gente na hora que a gente está vendo os números, na hora que a gente está encarando ou não consegue encarar, porque tem gente também, pelas crenças, pelos valores, não consegue encarar a realidade. Tá, tá bom, gente? Isso aqui, eu estou falando que são coisas... E eu falo, pessoal, porque eu vivi isso bem
a gente se sabota o tempo inteiro, a gente e não importa, de novo, quanto que a gente ganha, não importa. Isso independe dos valores que nós temos. Então, a hora que a gente começa a ver de fato, coloca na ponta do papel e vê o porquê que não está funcionando, a gente vai descobrir realmente o que está acontecendo, e aí a gente vai buscar a solução para a gente conseguir realmente que as coisas fluam bem financeiramente em nossas vidas. Bom, iniciando o planejamento. A primeira etapa que a gente necessita é ver aquela pontinha do iceberg, né? Eu preciso ver, eu preciso encarar eu sei o quanto que eu ganho, eu sei as saídas que eu tenho, para onde está indo o dinheiro, e para isso não tem jeito. No começo, gente, dá trabalho para quem nunca fez, mas é importante fazer. Tem vários aplicativos, gente, gratuitos na internet. Hoje, não precisa ser, pode ser planilha de Excel, né? Mas tem vários que estão à disposição para vocês aí. Eu podia até ter separado alguns, depois eu deixo lá no NEPEM o link de alguns. Legal. Eu deixo lá no NEPEM, tá, Melania? Tá, eu coloco no NEPEM alguns links de modelos de planilhas, de modelos de orçamento, que já estão prontos, é só a gente preencher, tá? Tem aplicativos, eu vou colocar tudo isso lá depois no NEPEM, na legenda, embaixo do vídeo, quando for ficar disponível, como sugestão. Mas independente de aplicativos, o fato comecem pelo simples, tá bom, gente? É uma folha de papel, não importa o velho hábito de pegar, para quem nunca fez, tá? Para quem não sabe, e começar a anotar. E anotar tudo, tá, gente? Tudo. Porque né, a gente tem gastos que a gente tem, que a gente nem imagina depois quanto que pode impactar no nosso orçamento, porque a gente não tem noção, desde um cafezinho, desde uma saída, e comprar um bombom, comprar uma água, tudo tem que fazer parte, tudo tem que saber, porque senão eu fico sem ter noção para onde está indo o dinheiro. E eu só vou conseguir saber se eu medir, se eu conseguir colocar no papel. Tá? Então, é muito importante. Oi. Temos uma mão levantada. Pode falar. Sou eu, Fátima. Você sabe que uma coisa que eu vivi, isso foi muito bom na minha vida, foi eu ter o meu pai como modelo. Meu pai, você sabe, né? Ele veio da Rússia, enfim, é pessoa praticamente analfabeta, quer dizer, viveu como imigrante, foi fazendo a vida dele e conseguiu efetivamente botar todos os filhos na universidade, enfim, criar condições financeiras adequadas. E, obviamente, ele não ganhou, não veio do nada. Quer dizer, foi trabalhando duro, né? E ele tinha uma coisa, e a gente aprende, né? Ele tinha uma coisa que ele tinha um livro caixa. Todo dia, ele tinha num lugar, ele ia à noite e ele marcava tudo o que gastava durante o dia. Minha mãe gastava, meu pai gastava. Então, ele tinha um livro caixa. A gente, aliás, tem até um guardado, assim, que ficou... De recordação. E ele tinha um daqueles grandes, sabe, um livro caixa grande, comprido? Sim. Tinha até uma cara que tinha um capacete, parece, assim, eu não sei se você se lembra como que era. Ele anotava todos os dias tudo. E, assim, sabia exatamente o que gastava, como gastava, onde gastava. E tinha uma coisa que até a gente aprendeu também, por modelo mesmo, né? Ele raramente comprava alguma coisa à prestação. Ele sempre juntava para poder comprar à vista, porque na época sempre tinha desconto. Hoje em dia está um esquema diferente, mas Sim. Era tudo para juntar à vista. Então é interessante como essa parte assim de organização que você vê, por exemplo, familiar, como você incorpora, né, para a sua vida, né? Então, eu estava olhando lá os estilos e falei, eu sou uma das pessoas que planeja, que faz, não, mas por quê? Porque eu tinha um modelo ali que era de planejamento mesmo. Né? Muito bom, Melania. E você foi privilegiada, mas muitos modelos de família não tem
não foi educado financeiramente. A maioria, a gente vê na maioria das famílias hoje brasileiras, mesmo pela própria condição, né, não tem, primeiro, a gente não tem educação sobre isso, né, as entidades públicas, a gente não consegue, agora que tem o movimento do governo, Melânia, que a CVM, que eu participo também da Comissão de Educação da entidade que cuida do mercado de capitais, que é o mercado de ações, o mercado de poupança para o Brasil, tem uma ação junto com o Ministério da Educação de entrar, já teve há um tempo atrás, e agora, de fato, estão querendo colocar a formação de professores para dar aula de educação financeira no ensino básico. E a gente está participando, até fazendo, a planejar, né, a entidade que eu trabalho, com pequenos vídeos, com pequenos vídeos educativos para que esses professores coloquem nas escolas. Porque a maioria vem de famílias que não têm essa noção, porque, de novo, primeiro porque acha que não precisa ter dinheiro para fazer isso, e não é, né, Melania? A gente sabe que, justamente para poder ter, é que é necessário ter essa organização, saber para onde vai, saber o que está entrando, o que vai gastar, e eu tenho no futuro, eu acredito mesmo que em breve a gente vai ter, porque eu imagino assim, gente, o Brasil cresce, quanto mais as pessoas forem capazes de poupar recursos financeiros, de ter poupança, porque isso também proporciona geração de riqueza para o país, porque as pessoas vão consumir conscientemente, favorecem esse consumo às empresas que produzem, e as empresas produzindo geram empregos, geram riquezas para o Brasil, para o país. Então, é uma cadeia, né? Você vê que está tudo interligado. Como o Brasil é um país em desenvolvimento, não fez iniciativas e investimento em educação, não temos, a gente sabe que não tem em todos os sentidos, né? Mas à medida que começa a se ter, e à medida que isso de fato, né, vá para a ação, num futuro a gente vai ver um Brasil diferente. Mas Professora Fátima? Isso, pode falar. Posso falar? Pode. Quem é que está seguinte, falando? Eu não aqui é estou vendo. Marcos, Oi, Marcos Solon. Oi. Eu estou sem poder ligar a câmera, mas estou gostando muito, né, da temática, e eu apenas reverberando um pouco sobre aquilo que a professora Melania falou. Eu fiz uma pesquisa aqui com professores universitários, com 17 professores aqui da universidade, sobre a formação de valores e atitudes. E uma das coisas que a gente percebeu é exatamente isso que a professora Melania falou, e corrobora com o que você está falando, que são as crenças que são formadas na família, né? Isso. Essa percepção de que eu aprendo muito com aquilo das crenças que eu aprendi na família. Então, o que a gente percebe é que, para que essa transformação, para que essa mudança ocorra, essa perspectiva ocorra, é importante listar as crenças. E muitos professores universitários, e não somente professores universitários, mas também a população em geral, tem dificuldade de listar as suas crenças e, além disso, tem dificuldade de perceber que tipo de crença ela é negativa. Por exemplo, e aí eu quero colocar uma pergunta para você. Às vezes, na entrevista e às vezes na conversa, as pessoas dizem, não, dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é sujo. E ganhar é pior do que dar, ou seja, será que eu acho que o caminho seria a percepção, a caracterização e a mudança de crenças. Eu peço a você, qual é a perspectiva que você coloca já nessa configuração das mudanças de crença? Porque quando a gente está conversando com alguém que tem uma crença que ganhar dinheiro é ruim, e que ajudar as pessoas, somente ajudar as pessoas é bom, ou seja, não é possível que eu ajude as pessoas e também ganhe dinheiro. Até que ponto entra o equilíbrio disso e como é que faz a mudança de crença para a academia, para o ambiente acadêmico, para o ambiente de professores, mestrandos e doutores
das universidades? Muito boa pergunta, e eu vou te falar. Eu estudei um pouco também eu fiz um curso voltado para a parte de psicologia das crenças mesmo, tá? E uma das coisas que a gente aprende, Marcos, é que as crenças nós não mudamos das pessoas. Crença é aquilo que a pessoa acredita, ela dá crédito. É muito difícil a gente conseguir mudar crenças de uma pessoa se a pessoa não se vê e não se permitir. E é um desafio grande, então, aí como então, Fátima, você está falando que vai ser isso assim, não vai mudar nunca? Não, aí o que a gente tem que fazer, aí é um trabalho realmente com as pessoas, é fazer com que as pessoas busquem crenças apoiadoras que revertam a crença antiga que a pessoa tem, a crença que ela tem, porque, veja, como a Melânia contou e você também está relatando, a gente tem a formação nossa e dos nossos valores e nossas crenças pela educação que a gente teve e pela convivência no ambiente que a gente tem também, que ajuda e contribui para a formação desses valores e crenças. E se eu não me permitir, não perceber que esta crença está me prejudicando, tá certo? Porque às vezes a gente só vai perceber quando a gente percebe que está me prejudicando, e aí o que é o nosso inconsciente faz? Quando eu percebo que está me prejudicando, opa, eu tenho que me apoiar, então, em um valor e uma crença transformadora ou renovadora, para que eu passe a ter sucesso, passe a ter satisfação, passe a ter benefícios. Só que para que a pessoa tenha essa autopercepção, normalmente, é muito raro não ser desta forma, a pessoa tem que passar por algo que esteja prejudicando, é um trauma, é um momento de vida radical. Eu vou dar um testemunho próprio agora, que eu fui criada, do contrário da Melânia, eu fui criada por meus pais terem passado muita necessidade, porque vieram de Portugal, fugido da guerra, vieram para cá, construíram patrimônio aqui e passaram necessidade, passaram muita fome lá na época. E vieram para cá criando seus filhos, então eu e meus irmãos, como que nada pode faltar. Então, eu fui criada de mimo, né? Eu tenho tudo. E não tendo o valor do sacrifício do que era ter as coisas. Porque para mim foi sempre dado tudo de muito fácil. Então, o valor do dinheiro é uma crença que eu tinha e eu tive uma passagem na minha vida que me fez, né, mudar essa atitude, porque não é assim. O valor tem um dinheiro, existe um sacrifício, um trabalho, né, para se conquistar aquilo, e se eu simplesmente menosprezar, né, não ligar, o que eu vou trazer para mim? Então, era uma crença que eu tenho, que ainda hoje eu tenho que me vigiar, gente, porque é algo muito forte, assim, a gente não tem noção no nosso comportamento, e é muito difícil vir à consciência, porque fica tudo no inconsciente. E aí, a hora que vem à tona, às vezes a gente tem que buscar uma ajuda, né? Muitas vezes a gente tem que buscar uma ajuda psicológica para nos ajudar a sair e ver de outra forma, um apoio, né? Para, como eu falei, transformar a crença que está me trazendo, não está me trazendo benefício, em uma crença renovadora, positiva, apoiadora. Então, e aí é mais um trabalho psicológico do que financeiro com os números. A psicologia comportamental, a gente sabe que ela trabalha bem esse modelo transformador para uma ação efetiva. Então, respondendo e dando um foco aqui para a gente retomar a pergunta aqui num resumo, crenças são muito difíceis da gente mudar, porque são crenças que só a pessoa que se ver e se permitir pode transformar. É possível? Sim, mas o primeiro passo sempre tem que ser da pessoa. Como os instrumentos legais, como os instrumentos, as pessoas no meio podem ajudar? Trazendo
os valores renovados, trazendo as crenças renovadas, crenças apoiadoras, para que a pessoa possa buscar esse despertar. Mas, de novo, Marco, você entende? A pessoa precisa passar e querer, porque senão não vai ser muito complicado. Só para terminar o meu raciocínio, por exemplo, existem crenças de pessoas, quando tem aí, como o da Melânia, que a Melânia teve uma vivência e ela teve um equilíbrio financeiramente em lidar, mas é muito normal a pessoa que já tem pais que foram muito rígidos e muito controladores ter filhos que ficam com medo de lidar com o dinheiro e ficam com medo de gastar dinheiro. Aí é um outro lado, é uma outra crença, que também tudo no exagero, de novo, pode trazer prejuízo e pode trazer consequências negativas para a vida da gente. Aí isso é uma outra palestra, que é um outro, aí é um outro modelo de conversa, que eu ficaria horas aqui falando com vocês, porque eu posso trazer quais são as crenças, quais são as perguntas que se pode se fazer para tentar mudar e formar uma forma nova de raciocínio e de comportamento. Aí eu tenho uma outra linha de conversa que eu posso trazer, e fica até uma sugestão se a gente quiser trazer depois para um outro momento, porque tem muitas coisas que eu poderia estar apresentando aqui para vocês, mas aí eu vou perder o foco do que eu trouxe hoje, tá bom? Mas vamos lá, fala, Tony. Eu ia só comentar que uma das áreas da análise do comportamento que trabalha com isso é a RFT, que trabalha as relações que você estabelece, como você aprende a estabelecer relações, fala um pouco sobre valores, sobre crenças, nesse sentido de estabelecimento de relações e como você lida com isso, né? Esse confrontamento de crenças também tem uma parte, acho importante, mas eu acho que a gente precisa também falar de comportamento humano. Uma das formas de alterar comportamento é registrar, que aí eu vou voltar aí para onde você estava. Registrar o comportamento altera o nosso comportamento. Isso existem muitas evidências relacionadas a isso, né? Só queria fazer esse fechamento para trazer aí um pouco do comportamento. Exato, Tony. Porque aí a hora que eu vejo, mas para fazer a ação, colocar no papel, eu preciso querer de fato fazer. Porque eu já vi gente, Tony, inclusive sabotando os seus números. Eu aqui mesmo, Fátima, né? Não querer ver a realidade. Então, encarar de verdade. Tony, a gente podia fazer uma outro encontro falando dessas ações aí de mudança de comportamento depois, tá? Mas vamos voltar aqui, focando aqui. Então, fluxo de caixa, anotar, importante, a primeira coisa que tem que fazer. A segunda, definir os objetivos, então, onde eu quero chegar. Objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente tem aqui objetivos, pessoal, são pessoais. Por exemplo, eu posso ter um objetivo no curto prazo de querer fazer uma viagem. Eu posso ter um objetivo no curto prazo de querer fazer um curso de línguas. No médio prazo, eu posso estar querendo programar uma viagem internacional. E no longo prazo, eu estou querendo fazer um planejamento para minha aposentadoria. Então, são objetivos que podem ser pessoais, e eu vou tratar de 2 objetivos aqui para vocês, que são muito importantes, que, independente dos seus objetivos, dos seus sonhos, nós temos que ter a consciência e procurar se planejar para fazê-los, que é o objetivo de reserva de emergência e o objetivo da reserva para aposentadoria. Eu vou explicar um pouquinho para vocês essa constituição dessas reservas que são importantes em nossa vida para nos trazer tranquilidade financeira. E não importa a hora que a gente começa a fazer, o importante é começar, não importa a idade. É óbvio que quanto mais cedo a gente começar a ter essa consciência e formação dessa poupança, melhor para as nossas vidas. Mas a hora que for, o momento que for, que se der para fazer, é importante a gente fazer. Planejar para ação, então, não é apenas anotar, né? A gente tem que planejar, eleger as prioridades, controlar o nosso fluxo de caixa, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Um planejamento não pode ser uma ação isolada, mas deve envolver toda a família. Toda a família tem que participar, porque faz parte desse planejamento.
avaliando a situação financeira. Então, eu fiz, então, o nosso fluxo de caixa, nosso orçamento. Eu tenho que fazer uma avaliação de como está para promover mudanças. Então, eu tenho que ver, a hora que eu faço o meu planejamento, eu consigo decidir o que é preciso mudar. Então, permite eu sair do vermelho, caso eu esteja e eu não entre também, e viver para ganhar, né, para a sua aposentadoria, que é aquilo que eu falei. A gente vê a situação financeira, a gente coloca os números no papel, permite que a gente tenha o controle, permite que a gente viva com tranquilidade no futuro. Então, como está a nossa situação financeira? E aí, eu só vou saber isso se eu tiver feito meu fluxo de caixa e o orçamento. A diferença, gente, de fluxo de caixa e orçamento, eu não comentei, mas é importante. O fluxo de caixa é algo que eu vejo mensal, diariamente, que é todas as entradas e saídas que a gente tem ao longo dos dias, ao longo do mês. E o orçamento é algo que eu faço, é o planejamento, eu faço um orçamento anual. Então, eu coloco as previsões daquilo que eu tenho de entrada e de saída ao longo do ano. E justamente o fluxo de caixa vai ver o quê? Se aquilo que eu previ no orçamento aconteceu. Então, é o realizado, tá certo? E o previsto. O realizado eu acompanho pelo fluxo de caixa. Normalmente, a gente recomenda no final do ano, a gente faz o planejamento do orçamento do próximo ano. Então, tem lá por mês, tá certo? As despesas e as entradas que são previstas. E aí, ao longo do ano, a gente acompanha se realmente aconteceu, se realizou ou não. E com base nisso, eu consigo avaliar como está a minha situação financeira, porque ao final vai estar positivo ou negativo. Então, se tiver um sinalzinho vermelho, as minhas finanças não estão no controle, tá certo? Eu tenho muitas dívidas, ou seja, eu estou gastando mais daquilo que eu ganho. Se ela tiver no amarelo, tá certo? Tá o empate, tá bem justo, para que eu tenho muitos gastos, mas eu consigo ter um controle para não ficar endividado. E nós todos aqui vamos buscar para estar no positivo, que é gastar menos do que a gente ganha, e ainda fazer sobra de caixa. Tem momentos das nossas vidas que a gente provavelmente vai ter maiores gastos, ou a gente consegue formar poupança, isso é natural nas fases que a gente tem. A minha fase, estava falando no começo com a Melânia, a minha fase ainda está ainda de muitos gastos com educação, por causa dos meus filhos, da minha situação familiar. Mas essa é uma fase, a tendência depois é passar esta fase e eu conseguir aumentar as minhas reservas. Então, cada um, por isso que eu falei no começo, não tem uma receita de bolo, é igual para todo mundo, porque depende muito do momento de vida de cada um, e além disso, como a gente trouxe à tona, também envolve também as crenças e os valores que cada um possui ao lidar com as finanças. Então, parece simples, mas é complexo. A gente tem a gente fala que o planejamento financeiro ele é holístico, porque ele é holístico, porque ele envolve, é a vida toda da pessoa que está envolvida, não é só a parte financeira, ela leva em conta outros aspectos em nossas vidas, nossas, né, e dos nossos familiares, para qual a gente está fazendo o planejamento. Então, é muito complexo, né, tem muitas direções que precisam ser olhadas. Então, a gente olha a situação e a gente não é para se desesperar, é outra coisa. A hora que eu começo a colocar, porque isso é uma das coisas que faz as pessoas desistirem, né? Ai, que bom, acabei de ouvir uma palestra legal, vou começar a fazer meu orçamento, vou começar a fazer meu fluxo de caixa, aí começa a ver, meu Deus do céu, não, melhor, desiste, porque toma um choque, às vezes, de realidade, o que está acontecendo, e aí, por às vezes não querer ver, acaba desistindo. E aí, por isso que a gente precisa persistir, ter a consciência e persistir, porque tem solução, tá certo? Tem solução. A gente tem solução para tudo, tudo. É só ter disciplina, desejo sincero e pôr em ação, de fato, para que a gente consiga mudar, decidir e mudar.
Aqui eu trago para vocês, isso também vai ficar lá disponível, eu vou pôr o link também disponível no Netem. A Febraban criou esse índice de saúde financeira do brasileiro, para ver um diagnóstico realmente de como as pessoas estão. Isso é Brasil, tá, gente? É muito legal. Você consegue descobrir como está o seu índice da sua saúde financeira, e aí ele também consegue medir o quanto que você tem, conhece, tem conceitos sobre educação financeira. Ele te dá alertas, te dá sugestões, é um relatório muito bacana, eu recomendo que quem estiver aqui faça, porque ele dá um relatório, um diagnóstico de como você está, a sua situação financeira. E quanto mais sincero e verdadeiro você for nas respostas que são pedidas nesse questionário, mais próximo da tua realidade vem o relatório, o diagnóstico para você. É muito legal, tá? Ele faz, inclusive, ele apresenta aqui um resumo, né, das pesquisas. Ele aplicou isso quando ele lançou, né? Ele aplicou para um grupo de brasileiros. E aí ele fez uma pesquisa, e eu estou trazendo aqui um resuminho para vocês. A maioria dos brasileiros que foram pesquisados vivem em um limite justo entre gastos, entre renda e gastos. Licença. Raramente... Oi? Você tá mostrando? Eu tô. Não tá aparecendo pra gente aqui. Aí você Para tem que mim está voltar. muito pequenininho. Ixi, e agora, como é que eu faço? Eu Tenta estou mostrando... Vê, aqui é o índice. Não tá aparecendo. Tenta compartilhar a tela de novo. Nossa. A do farol vocês viram? Isso, a gente tá parado no farol só. Só? Uhum. Eita, vou parar e voltar, tá? Peraí. Não seguiu, vamos compartilhar. Posso aproveitar e já fazer uma pergunta? Já que Ótimo. a gente já vai entrar em brasileiros, eu ia perguntar sobre a realidade brasileira, né? Acho que você vai mostrar dados, mas eu fico pensando sobre algumas pessoas que tudo tá ficando muito caro, tá tudo muito difícil, e eu fico pensando nessas pessoas que de fato não têm uma renda, estão no nível abaixo da pobreza, que a gente vê que muita gente no Brasil, e tudo aumentando, inflação e tudo mais, e eu fico pensando na educação financeira dessas pessoas, né? Que às vezes eu fico muito preocupada de responsabilizar só o sujeito em relação à própria educação financeira e o próprio lidar com dinheiro, sendo que tem gente que não ganha o suficiente nem para comer, sabe? Sim, Enfim, eu fico pensando em como pensar em educação financeira para essas pessoas, ou se a gente pode pensar, ou se de fato é um problema que a gente não consegue resolver e a gente teria que pensar em outras formas. Então, Tony, aí é uma questão social da condição do nosso país, de favorecer que essas pessoas tenham condições de ter recursos financeiros, né? Aí a gente passa por uma outra discussão. Duas coisas é bom a gente separar. A educação financeira, os conceitos de educação financeira valem para qualquer pessoa, independente da sua condição social. Isso é uma discussão de saber lidar com os recursos financeiros que se tem. Outra discussão aí é o papel social de favorecer e dar condições para que pessoas possam ter recursos financeiros para se sustentar. Então, é diferente. Para as duas situações, eu preciso ter conceitos e ser educado financeiramente. Tá claro aqui, Tônia, o que eu estou querendo dizer? Sim, era esse mesmo ponto. Ótimo, isso. Então, são duas coisas. Eu preciso ter educação financeira, independente da minha condição social, porque eu sei lidar com os recursos financeiros que eu vou passar a ter, adquirir e que eu tenho. Outra coisa é a discussão, porque aí é uma discussão do governo, tá certo? De ações do governo, para que auxiliar as pessoas que não têm, que vivem em condição de miséria, para que tenham condições de gerar sua própria renda. Porque, e para gerar sua própria renda, eu tenho que criar condições de empregos, condições de habilitar a pessoa a certas profissões, que hoje nós não temos, a gente vê uma política hoje não voltada para isso, mas voltada para
Fornecer, óbvio que precisa, porque tirar as pessoas de condição de miséria é importante, fornecer recursos para que as pessoas se alimentem, né, é importante para tirar, mas além de tirar, fornecer condições das pessoas poderem se sustentar e gerar os seus próprios recursos. Mas isso é uma outra discussão, é um outro caminho que envolve planejamento público, né? Envolve a condição do Brasil ajudando e criando condições para estas pessoas. Tá certo, Tony? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo eu entendo desta forma e eu acredito que, né, que as coisas devam caminhar se a gente acredita que o país vai se desenvolver. Porque nós estamos falando no Brasil, gente, da maioria da população, no caso que vocês trouxeram, Tuane, tá? No caso que você está trazendo. E aí a discussão realmente é das políticas públicas ajudar as pessoas. Tá, agora não adianta nada também ajudar e a pessoa não ser educada financeiramente, você entendeu? Aí vai ser um ciclo vicioso, porque se a pessoa também não sabe lidar com o que ela ganha, vai acabar por terra, né? Não vai gerar riqueza, né? Também para o país. Por isso a importância da educação financeira para todos. Vocês estão vendo? Desculpa. Eu só queria ver, quer dizer, eu acho que a Tuane coloca a questão da desigualdade existente no Brasil. Quer dizer, efetivamente, nós vivemos num país absolutamente desigual. Desigual em todos os sentidos. Quer dizer, você não tem só uma desigualdade do ponto de vista de você ter classes diferenciadas, como você tem desigualdade de regiões também. Também. Quer dizer, então, é uma desigualdade que passa por realmente governos, né? Quer dizer, governos que passam e que não mudam a estrutura de desigualdade. Quer dizer, quando você pega impostos, quando você pega toda a estrutura existente, as decisões políticas, o que você favorece, aonde que vai o dinheiro, qual é a prioridade do país. Quer dizer, quando você pega, por exemplo, e vê que nem 60%, 50% tem saneamento básico. Não tem esgoto. Não vive em esgoto, quer dizer, não tem esgoto, o tratamento de esgoto. Exato. Quando você pega situações de que nem água, pelo menos 20%, não, hoje acho que um pouco mais, mas tem em torno de 15%, não tem nem sequer água, quer dizer, encanada. Então, você tem uma situação em que há uma desigualdade social muito grande. E é um problema de governos e um problema da nossa sociedade, eu acho que daquilo que das prioridades que cada governo se coloca e que a sociedade teria que se mobilizar e propor quais deveriam ser essas prioridades. Porque se você pega o dinheiro, se você começa a ver onde está investindo dinheiro, porcentagens de dinheiro onde está sendo colocada, você vai vendo por que a desigualdade vai se mantendo. Além de políticas de taxar impostos, etc., que é tudo desigual. Tudo desigual. Né? Então, você taxa um assalariado tremendamente e não taxa grandes riquezas. Quer dizer, você tem uma estrutura totalmente desigual. Então, sim, acho que isso foi legal você colocar para mostrar que quando está falando de planejamento financeiro, eu acho que a Fátima tem razão. Todo mundo precisa ter, mas efetivamente só vai ter quem tem dinheiro. Quem sequer tem dinheiro para comprar comida, não vai planejar nada. Se ela sequer tem dinheiro para comprar comida. Né? Então, não é ter uma fonte de renda. Isso, né? Ele precisa. Ele tem uma fonte de renda, independente da quantidade que é essa renda. Isso, ele tá? tem que ter fonte de renda, porque senão ele não planeja aquilo que ele tem. E, obviamente, quer dizer, o ideal é que ele tenha a fonte de renda produzida por ele, que é o emprego. Quer dizer, ele produz de alguma forma, ou ele tem um emprego, ou ele é alguém que trabalha na agricultura, ou é alguém que trabalha nos diferentes setores, e ele produz a sua renda, e aí planeja, obviamente. Então, foi bom você colocar, porque parece assim, nós estamos num mundo que está todo mundo podendo planejar. Não é bem verdade, porque tem muita gente que não tem condições
de ter isso. E ela depende das doações, das benesses, seja de governo, seja da pessoa, seja do outro, entre aspas, tá certo? Essas benesses, entre aspas, que eu estou colocando. Quer dizer, a pessoa fica numa dependência total para poder sobreviver, né? Então, é um mundo cruel, cruel. Agora, tendo este aporte financeiro, se ela tiver, ela tem que planejar, como a Fátima diz, não importa se é muito, se é pouco, você tem que planejar. Aí você tem que planejar. Isso aí, Melania, eu falo, e assim, e nós temos um papel de contribuição para a sociedade. E a gente sabe que do que depende da gente, a gente vai conseguir fazer. Agora, tem coisas que não dependem, são variáveis que não dependem de nós, dependem, né, de outras coisas, de outros governos, como você falou, Melania. E só que isso não nos isenta de fazermos e termos uma atitude, da gente poder contribuir, da gente poder ajudar naquilo que a gente pode. Seja, eu dou exemplos dos menores gestos, coisas simples que a gente pode ajudar. Óbvio, além das doações que a gente pode fazer, mas também fornecer condições para que as pessoas possam ter a sua fonte de renda, né? Eu acho que a gente tem que pensar se todos nós, todos os empresários, todas as pessoas que têm condições até mais, né, tivessem essa visão de não só esperar que o governo faça alguma coisa, mas que a gente possa movimentar, nem que sejam as coisas mais simples, mas que estiverem ao nosso alcance, que a gente possa fazer. Eu acho que também é um movimento que contribui também para o país. Mas aí é uma discussão também que fica bem... A gente sabe que a discussão política, né, das políticas públicas no país ainda deixa... A gente fica muito a desejar, né? Então, temos que ter paciência, Melania, é só isso que eu posso falar. Bom, vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela da Febraban agora, pessoal? Sim, agora sim. Ai, que bom. Então, esse é o link que eu estava mencionando do Índice da Saúde Financeira do Brasileiro, que a Febraban fez. Está disponível para todos poderem fazer, quem quiser pode fazer. E ela fez, no lançamento desse índice, uma pesquisa dos resultados, e eu trouxe aqui o resumo desses resultados. Agora, vocês estão vendo? Eu mudei a tela. O meu está tão... Agora sim, o resumo... Eu vou ler, Melania, é que ficou pequenininho tá mesmo. Eu devia ter aumentado. Para quem tiver de celular, deve estar terrível. Assim, ó, o que foi o resumo dessa pesquisa? Que a maioria dos brasileiros vivem sempre no limite, de novo, brasileiros que têm uma renda, tá? Um tipo de renda. Que vivem no limite justo entre renda e gastos, raramente sobra dinheiro no final do mês, convivem com o estresse por causa dos compromissos, né, das dívidas, não se sentem capazes de reconhecer um bom investimento, não conseguem perceber quando precisam de orientação, sentem que não estão garantindo seu futuro financeiro e admitem que outro jeito de lidar com o dinheiro permitiria aproveitar melhor a vida. Demonstra a falta realmente da educação financeira, do que é o planejamento financeiro das suas finanças. Isso aqui é um resumo. Ela traz a pesquisa completa, eu não sei quantos mil brasileiros foram pesquisados, eu não me recordo agora, mas ela traz dados bem interessantes sobre a sociedade brasileira. Aqui, o que você pode cortar em cada um dos seus índices? Então, parte da análise dos números, quando a gente consegue colocar os números, consegue visualizar o nosso fluxo de caixa, consegue ver para onde está indo o dinheiro, eu consigo tomar decisões do que eu posso eliminar, do que eu posso, aquilo que está prejudicando, que eu posso estar me disciplinando e eliminando do meu orçamento. Então, supermercado, então como eu faço compras, eu vou com lista, não vou com lista, eu pesquiso, não pesquiso, carro, moto, tem seguro, tem gasolina, tem uma série de coisas, eu preciso, é necessário. Estacionamento. É caríssimo. Isso, tudo isso. São coisas que eu vou vendo com os números aquilo que eu posso cortar, aquilo que eu posso... E, de novo, todo sacrifício, gente, para o nosso inconsciente tem que ser dada a mensagem assim, é um sacrifício para algo melhor. Porque se eu entender que o sacrifício que eu estou fazendo é para me dar dor, para não me deixar feliz, eu não vou fazer.
a gente não vai cortar, a gente vai colocar que vai cortar, mas não corta. Porque a gente se sabota, porque a gente acha que, puxa, a vida é tão gostosa, é tão legal estar comprando aquele chocolate caro que eu adoro todo mês. Não vou deixar de fazer isso. É um momento, gente. A gente tem que entender que é um sacrifício por um momento para trazer algo melhor lá na frente. Essa é a mensagem que a gente tem que estar dando para a gente na linha aí de saber lidar um pouquinho com as nossas crenças, os nossos valores. É a mensagem que eu vou ter ganhos ao ter essa atitude. Eu vou ter ganhos ao fazer ter esse comportamento neste momento. Telefone celular, telefone fixo, cartões de crédito, liquidações, promoções, puxa vida, não pode ver. Agora a gente é bombardeado, né, no celular, qualquer coisa que você fala já aparece lá no feed do Instagram, do Facebook, tudo que você quer, que você falou, que você deseja, aí já aparece um monte de propaganda e aquelas liquidações, aquelas promoções tentadoras, e que a gente olha só as parcelas, mas não vê no fluxo quanto que cabe e quanto que entra, né, o que pode ocasionar. Então, ter esse cuidado. E os gastos fantasmas? O que são gastos fantasmas? É aquela coisa que você não percebe, ficam invisíveis, só que tem um impacto no orçamento quando a gente vê, quando a gente faz sempre. Por exemplo, pequenos prazeres que a gente tem, que a gente quer fazer, só que se viram hábitos, viram e trazem consequências financeiras. Por exemplo, todo dia eu tenho que tomar um cafezinho na Copenhague, por exemplo. Ou todo dia eu tenho que tomar um cafezinho na lanchonete perto do metrô, da estação onde eu pego. Todo dia eu tenho que comer aquele pastel, que é muito bom aquele pastel, e eu não consigo ficar sem aquele pastel. Ou tem um aniversário de um amigo meu, vamos dividir, vamos compartilhar, né? Vamos dividir para comprar um presentinho. Estava previsto o seu orçamento? Tem que prever. Se você previu, tá ótimo, beleza. Agora, não previu, puxa, não teve a previsão, perdão, vai ter alguma consequência financeira. Então, tudo, tá? Tudo tem que estar no papel, porque senão a gente é pego de surpresa por esses gastos e tem um impacto. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Quanto que vale a economia? Imagina que eu economizo aí R$2 por dia, dá R$500 no ano. R$10 no dia, R$2.520 no ano. Gente. R$20 no dia, olha quanto eu economizo, R$5.000. Veja, é número, gente. A gente não tem noção. Quando a gente coloca, a gente começa, putz, grila, é tudo isso? É tudo isso mesmo. É tudo isso. Então, vejam para onde está indo o dinheiro. O menor valor que seja, ele traz uma economia no final do ano para o seu orçamento. E é uma economia que você pode reverter para você mesmo, como benefício. Aí sim, para realizar, às vezes, uma compra de algo que você deseja, ou para aplicar e formar a sua reserva para aposentadoria. Então, é importante isso. Vocês estão vendo que eu coloquei valores baixos. Imagina R$200, R$100, né? Então, e eu faço de propósito para poder mostrar a economia que a gente pode fazer, tá bom? Fátima. Oi, Melânia. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que dos itens que você até levantou, eu acho que o que mais é uma armadilha que pega mesmo as pessoas são principalmente os dois últimos. Sim. Os gastos invisíveis, que são os pequenininhos. E quando eu falo assim, R$200, R$300, você não joga fora. Porém, R$5, R$7, você pega por dia, 5 aqui, 7 ali, até já são 12, já são 20 por dia, já vira aqueles 2.000, 2.500, 5.000, etc. Então, esses gastos fantasmas, pititicos, assim, é o que mais pega, e, eventualmente, liquidações e promoções que você pode pegar coisas que você não está precisando, mas como está tão baratinho... Exatamente. Acaba pegando coisa. Eu não sei, eu acho que é um dos que mais pegam enquanto armadilha, assim. Sim. Até porque também tem essa história, o reforçador imediato, gente, tá ali, você pega na hora. Então, o reforçador postergado, vocês sabem que não tem efeito, né? Quer dizer, você tem que ter muito controle para que tenha efeito.
Então, autocontrole. Então, é o imediato, é aquela coisa que você acaba levando. Então, esses dois últimos me parecem são Sim, mais armadilha que pega. são mesmo, Melânia, são mesmo, porque a gente não percebe, não percebe. E só vai perceber se colocar no papel. Eu lembro que no começo, meu marido pegava um caderninho, era um bloquinho de notas, Melânia, e dava com ele no bolso, na carteira, para anotar, porque se não anotasse, a gente não sabia para onde estava indo mesmo o dinheiro. Ainda mais com filhos, gente. Quem tem filhos, esses gastos fantasmas com os filhos, vixe Maria, aí é uma coisinha, tudo é baratinho, sabe? Aquelas porcariazinhas, só que se você não controla, vira uma bola de neve, vira. Bom, quem são os vilões do meu bolso? Datas comemorativas e aniversários, cartão de débito, crédito, cheque especial, telefone celular, shopping e supermercados, que exigem de nós um bom autocontrole, como a Melania trouxe, uma boa disciplina daquilo que eu conheço das minhas finanças. Não, gente, de novo, tudo que eu estou falando aqui não significa que a gente não pode usar, não pode comprar, não existe essa proibição. Porque, de novo, se eu falar isso, a gente já está falando para o nosso cérebro, isso vai ficar muito difícil, eu não vou fazer isso, porque isso daí eu vou ficar, né, mas vou ter um impacto, né, vai me deixar nervoso. Não, se eu fizer isso, não vai rolar. A gente está falando aqui de coisas para que a gente tenha o despertar e, de fato, a execução, a ação de fazer o controle, para saber onde está a nossa situação financeira, para a gente poder se permitir, porque sim, nós devemos ter pequenos prazeres e se permitir, mas esses pequenos prazeres não vão impactar as nossas finanças. O problema é que a gente não sabe como estão as finanças e quer só atender os nossos prazeres, os nossos desejos. Eu também gostaria, mas infelizmente não funciona assim, vai ter impacto, a gente tem impacto. E a educação financeira é para termos liberdade. É o contrário, é para que a gente tenha liberdade de ação, é para que a gente tenha a liberdade de poder fazer as coisas com tranquilidade. E não com preocupação, e não para virar um transtorno, e não para virar um problema na vida da gente. Então, ter atenção. Datas comemorativas, aniversários, cartão de débito, crédito, cheque especial, está ali disponível, o banco é esperto, na hora que a gente abre a conta, ele já abre um limite para você, já deixa ali disponível, só que as taxas de juros são altíssimas, aí a gente, de novo, acaba entrando e fria, porque aí vira uma bola de neve se a gente não tomar cuidado. Telefone celular, gasta, né, faz aqueles planos, tem que saber quais são os planos para ter o limite de gasto. Shopping, que aí entra as promoções que a gente estava falando, que são os vilões aí principais que nos desviam aí do caminho. Aprender a usar o cartão de crédito, então planejar, né, as suas compras, cuidado com esse negócio de 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes, né, se eu não consigo pagar. O cartão de crédito, tem muita gente que faz o seu controle financeiro com cartão de crédito. Paga tudo com cartão, porque ele consegue ver, identificar, e aí tem o extrato, ele consegue ver para onde está indo o dinheiro. Ótimo, só que isso tem que estar sabendo se cabe no orçamento. Então, eu olho ali, eu tenho tudo centralizado no cartão, mas cabe aquelas despesas todas que eu tive, fazem parte, eu consigo, eu estou gastando menos do que eu estou ganhando, porque as parcelas, fazer tudo parcelado é uma ilusão, né, gente? A gente acaba tendo que ter cuidado para ver se cabe. Não que eu não possa parcelar, posso, porque às vezes é um consumo que eu quero ter de imediato, né? Porque eu consigo comprar aquilo hoje, parcelo. O que a Melania falou que o pai dela fazia é algo que todos nós deveríamos guardar, só que a gente não tem essa paciência, guardar para depois conseguir comprar. Eu guardo, eu planejo, vou juntando todo mês, junto o valor, e aí eu consigo comprar aquele bem que eu desejo. Isso seria o ideal, porque não adianta. Quando divide, muitas vezes, gente, tem juros embutidos, não tem milagre. É o mesmo valor à vista, é o mesmo valor parcelado. Então, tem que pedir desconto, porque o à vista tem que ter desconto. Porque se a loja, a empresa está parcelando, ela está ganhando os juros desse parcelamento, tá bom? Então, tem que ter desconto. Ter o hábito de pesquisar preços menores,
controle dos gastos domésticos, aí o que eu estou comprando, né? Veja lá no seu armário, será que eu estou comprando tudo tá, é aquilo que eu preciso mesmo? Ou tem algo que poderia estar economizando, não está comprando? Então, ter essa atenção. Dívidas. Para que para que a parcela caiba, né? Se ajuste ao nosso orçamento, o ideal é a gente não comprometer mais do que 30% da nossa renda com financiamentos, tá bom? Isso é uma recomendação clássica, e inclusive o Banco Central controla aí o índice de endividamento aí das dívidas das pessoas, não pode ultrapassar 30%, porque a probabilidade, se você tem mais de que 30% em dívidas, de você ter um problema e não conseguir arcar com essas dívidas é grande. Então, por exemplo, para um salário de R$2.000, a gente deve ter no máximo R$600 em parcelas de financiamento, incluindo cartão de crédito, cheque especial, crédito se eu tiver. Isso evita o descontrole financeiro e você vai manter aí você longe da inadimplência, ou seja, você vai conseguir arcar com os seus compromissos financeiros. Tudo bem? É importante ter essa... Por isso, a gente só consegue saber se a gente fizer as contas, se a gente colocar no papel, tá? Não sai fazendo financiamento, não sai fazendo compras parceladas sem saber o quanto que essa parcela vai estar no seu orçamento, tá? Por menor que seja a parcela, tem que fazer parte do orçamento, ver se não vai comprometer mais do que os 30%. E considere os outros gastos. Então, as prestações de valor baixo são bem tentadoras, tá certo? Ainda mais naquelas de bem de consumo, só que você pode achar que R$200 é uma parcela adequada ao seu orçamento hoje, mas não esqueça que a gente tem outros compromissos. Ah, é tão pequenininho, é tão pouquinho, é R$100, é R$99, 10 de 99. Só que, de novo, tem que olhar todos os compromissos que eu tenho, água, luz, tá certo? Condomínio, escola, transporte, telefone, tudo, para ver se, de fato, aquela parcela, por menor que seja, se cabe no orçamento da gente. O que fazer com os recursos que sobram? Bom, agora, pessoal, eu vou chamar a atenção. Primeiro, qual é a ideia da nossa conversa aqui? A gente trazer a importância da gente, então, olhar os números, olhar o fluxo de caixa, olhar o orçamento, ver como está a nossa situação financeira, trabalhar para eliminar o que pode ser eliminado, para que a gente possa conseguir ter sobra de recursos financeiros. E com a sobra de recursos, eu ter colocar esses recursos para a formação de reservas importantes na nossa vida, tá bom? Então, eu tenho que ter o dinheiro para custear, né, todo o meu dia a dia, tá certo? Todo o que eu preciso. Aí, desse dinheiro, que não está comprometido com as minhas despesas que eu preciso, o que sobra, eu tenho que colocar em uma conta de reserva, que a gente chama aqui reserva de emergência ou reserva para imprevistos, que é a reserva de curto prazo. Então, eu tenho uma renda, eu sei para os meus gastos fixos, tá certo? Tenho a previsão de gastos que eu vou ter naquele mês. O que sobra deve ser destinado, parte dela, para a formação dessa reserva financeira de curto prazo. O que eu chamo de curto prazo? É um dinheiro que se acontecer comigo, eu sobrevivo. É uma formação de poupança que equivale a 6 meses da minha renda mensal. Então, se eu ganho R$2.000, eu deveria constituir uma reserva de R$12.000, tá certo? Porque se acontecer alguma coisa comigo, por exemplo, eu deixar de ganhar R$2.000, eu tenho uma reserva que me faz, né, dar um fôlego durante 6 meses. Na pandemia, gente, muitas pessoas sofreram, porque teve muito, né, a gente sabe o que aconteceu nesses últimos 2 anos, tanto que o governo teve que intervir e gerar renda para muitas pessoas, principalmente as pessoas que tinham negócio próprio, né, sofreram muito, e sofreram muito porque provavelmente, de fato, não tinham essa reserva planejada. E mesmo empregados, né?
mesmo as pessoas empregadas, perderam o emprego, né? Muitas empresas tiveram que fazer corte no seu quadro de funcionários, então sofreram muito por não ter essa reserva. Então, é muito importante, qualquer sobra de dinheiro que a gente tenha, comece a formar a sua reserva de curto prazo, a sua reserva de emergência. Essa é a primeira reserva que a gente tem que ter. Então, esse é o primeiro objetivo que eu recomendo a todas as pessoas que vão começar a se planejar financeiramente, vão começar a organizar a sua vida financeira, que toda a sobra de recursos, a primeira dela, seja destinada para a formação dessa reserva. Porque isso é uma... E aí, Fátima, mas se eu precisar do dinheiro, mexo nessa reserva. Se você puder, não mexa nessa reserva. Essa reserva é para ser constituída, é para deixar lá, porque ela é uma segurança para a gente. É como se fosse uma segurança. Mas e se eu precisar muito, muito mesmo? Só em casos extremos, de fato, que eu vou mexer nessa reserva. Se eu puder esperar e não mexer na reserva, é o recomendado. Tá bom, gente? Isso é muito importante, tá? E à medida que vai sobrando mais dinheiro, né? À medida que a gente vai conseguindo formar mais reserva, por exemplo, eu constituí a minha reserva de emergência dos 6 meses. Aí depois deixo essa reserva, não preciso mais contribuir para ela, tá certo? Aí eu começo a planejar minha reserva de longo prazo, que é para minha aposentadoria, que é outra coisa que nós devemos nos preocupar, que é com a nossa aposentadoria, que a gente não vai ter a renda que a gente tem hoje e vai ter mais gastos, provavelmente. E aí, quanto mais cedo também eu começar a fazer essa minha reserva para aposentadoria, a probabilidade de eu ter uma aposentadoria com segurança é muito maior. A segurança, né, e tranquilidade é muito maior. Então, de novo, estou fazendo um cenário começando agora, eu vou começar a me controlar financeiramente, vou começar a ver. Enquanto eu não tenho sobra, tudo bem, já fico feliz se eu consigo ficar no 0 a 0, beleza. Mas toda a renda extra que vai entrando, todo o trabalho que a gente vai buscando também fomentar em crescimento profissional e buscar outras alternativas de renda, não importa. Toda a renda que vem adicional, que eu comece a formar minha reserva de emergência. Formei de 6 meses. Formei minha reserva de emergência, eu recomendo 6 meses. Tem especialistas que falam 3 meses, tá? De 3 a 6, pode falar de 3 a 6 meses. Depois que eu fiz a constituição da reserva de emergência, a sobra do recurso deve ser destinada aos investimentos de longo prazo, que é a nossa aposentadoria. O que é ser rico, afinal? Ser rico não necessariamente é ter altos luxos, tá bom? Isso aqui é do livro Pai Rico e Pai Pobre, tá, gente? Isso aqui é um outro livro também que eu recomendo, que é muito bacana. Depois eu preciso lembrar depois, Tony, tudo isso que eu estou falando para colocar lá, por favor, se eu esquecer. Eu vou anotar aqui também. Parecer rico é ter um padrão de vida alto, isso significa ter gastos altos e precisar de muita renda. Se você ganha 20 mil e gasta os mesmos 20 mil todo mês, você provavelmente terá muito bens, mas nenhuma reserva de dinheiro para emergências ou para se aposentar. Ou seja, tem mais passivos, mais dívidas do que bens, do que ativos. Isso é parecer, gente, por isso que não tem a ver com os valores, isso é só parecer. E eu conheço muitas pessoas que ganham muito bem, mas muito bem, e ganham muito, e gastam muito, muito, tanto mais do que ganham. Ser rico, efetivamente, é ter meios para garantir o padrão de vida que leva. Isso significa acumular recursos que tragam renda para suprir o padrão construído e te permitir fazer investimentos que protejam o seu patrimônio e o seu padrão de vida. Ou seja, você terá mais ativos do que passivos, você terá mais bens, tá certo, do que dívidas. E aqui, o produto certo para a necessidade certa. Então, eu estou falando aqui da sobra, tá bom, gente? A gente tem aí a sobra de dinheiro, e eu estou trazendo alguns exemplos da onde a gente pode estar investindo esse dinheiro, tá? Para a constituição da reserva, não vou deixar parado na conta corrente, tá? A gente tem que fazer investimentos. Então, eu vou investir aonde? Em investimentos que tenham o menor risco possível, porque se eu precisar de fato usar numa emergência ou no imprevisto, como foi a pandemia, esse investimento tem que estar líquido, ou seja, tem que estar de fácil acesso e eu conseguir resgatá-lo sem prejuízo. Então, a gente recomenda colocar produtos de renda fixa,
que acompanham a oscilação das taxas de juros, que são chamados títulos pós-fixados, por exemplo, poupança, CDBDI, fundos DI, títulos públicos federais. Para a reserva de aposentadoria, aonde, então, eu vou investir? Que é longo prazo, e eu quero garantir o meu poder de compra lá quando eu for estar aposentado. Então, eu vou aplicar em títulos atrelados à inflação, que a gente chama, tá bom? Porque eu quero, o que é garantir meu poder de compra? Que os reais, né, a quantidade de reais que eu acumulei vai ser suficiente para eu conseguir comprar as coisas, porque eles estão acompanhando, os preços estarão acompanhando o valor da inflação. Então, o meu dinheiro investido está acompanhando esse valor da inflação. Então, eu consigo aplicar em títulos vinculados à inflação. Tem 2 produtos que são muito indicados, eu não vou ter tempo para falar de todos eles, mas depois a gente pode programar também para falar só de produtos de investimento, que é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. São produtos de investimento para a aposentadoria. Todas as instituições financeiras possuem, tá? Aqui eu não estou falando de instituição financeira, aonde você tem que fazer ou não. São produtos que em qualquer instituição que você for, você vai encontrar. E eu trouxe um exemplo aqui, se eu quero acumular um recurso para poder fazer uma viagem ou um curso no exterior, tá bom? E aí eu tenho que atrelar o meu investimento, a minha sobra, em alternativas de investimento que a variação, né, o rendimento seja em moeda estrangeira. Isso aqui é um resumão. Eu destaco as 2 primeiras linhas, que é a reserva de emergência e a reserva de aposentadoria, que é o nosso objetivo, os nossos 2 objetivos principais para a gente formar poupança. E é isso, gente. Falei bastante, né, Melanie? Eu ia falar menos, mas... Olha, muito bem. Eu fico aqui à disposição para perguntas, colocações. A gente acabou discutindo outros assuntos que foram muito bacanas, e eu agradeço mesmo. Vocês conseguiram, tá vendo os slides todos, né, gente? Conseguiram ver, né? Sim, depois conseguimos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Para interromper o compartilhamento, aí eu volto para falar aqui com vocês. Pronto. Você sabe, Fátima, que eu acho super importante realmente dar essas dicas, principalmente para quem é mais jovem, porque é uma coisa importante. Eu estava até conversando com vocês e falando com a Tuane, brincando, você está agora na academia, você descobriu o que é uma loucura, papapá. E a gente realmente vai trabalhando, e o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco chega na minha idade, que é a idade de aposentadoria. Então, você tem que planejar desde novo mesmo, com aquele pouco por mês, e eu costumo falar muito para os meus sobrinhos isso, não importa o quanto, não importa o quanto. Tem que fazer todo mês um tanto por mês, você tem que falar, bom, quanto eu posso separar? Esse tanto por mês tem que ser regra, uma regra que você se propõe e diz, eu não quebro essa regra em hipótese alguma, né? Que é para a sua aposentadoria, porque ela chega, e quando você chega, você praticamente não sobrevive se você depender apenas da aposentadoria do governo. Não vai. Você vai ter que baixar muito o seu estilo de vida, a forma que você está, até porque você vai gastar mais em remédios, em plano de saúde que eles aumentam, parari, parará. Então, eu acho que para os mais jovens é muito importante esse tipo de coisa, desse planejamento financeiro, porque você consegue aí você ter clareza, aquela história que eu sempre falo. Por isso que eu acho que essa análise do comportamento ajuda muito, porque assim como a gente fala, o professor tem que ter o plano de ensino, ele tem que planejar para o ano todo, depois ele vai planejar por unidades, ele vai planejar até a aula. É exatamente o planejamento da sua economia, né? Da sua renda. Exatamente, Melanie, é isso aí, a mesma associação. Para isso, você vai planejar, olha, a longo prazo é aquilo, então esse eu desvio para o longo prazo, esse é aquela emergência que você falou, que eu acho super importante, que é isso mesmo, tem que ter para uma emergência, porque você não sabe, pode acontecer de você ter um problema, de alguém ter problema, enfim,
você está sujeita a isso. Então, pelo menos você deixa de ter o estresse depois, aquele estresse gerado pela angústia de você saber que você tem que se virar e vai ter que emprestar, e você sabe o que é e tal. Então, esses 2 pontos que você levantou são super importantes para jovens mesmo. Sim. Não é só para quem está mais... Não, pelo contrário. Pelo mesmo. contrário, quanto mais cedo começar, melhor. E uma coisa para as pessoas jovens, de investimento, gente, cuidado com investimentos milagrosos, tá? Criptomoedas. Não sei se a Tuane, a Aline, a Giovana, o Marcos já ouviram falar. Tenham cuidado, porque são pessoas que querem ganhar dinheiro a custas das pessoas que são desinformadas. Então, existem investimentos arriscados em criptoativos, que a gente fala, né? Que está na moda agora, aquele que está no Instagram, que está no TikTok. E eu falo para os jovens, eu falei para um pessoal, para jovens do Projeto Arrastão, que dá aula, né? É social, eu fui voluntária lá também. E eles me perguntaram, Fátima, eu vou ganhar dinheiro se eu aplicar no TikTok? Eu falei, não tem milagre, gente. Quem vai ganhar é o TikTok, não vocês. Ah, mas é só R$10. Mas tudo bem, sabe quanto você vai conseguir? Mas eu vi gente que fez 5 vezes mais do que aplicou. Eu falei, não existe milagre, gente. Não existe milagre. E tomem cuidado, tá? Porque justamente os jovens eles são muito atraídos por essas modernidades. Agora estão inventando um metaverso também das moedas, gente. Não sei, eu estou nesse mundo de investimento, de finanças, e cada coisa que eu escuto, que é muito legal, mas tem que ser através de instituições sérias. Não, tomem cuidado com promessas milagrosas, porque não existe. Então, comecem com o simples. Primeiro, o simples é isso que a Melânia falou, chamando a atenção do que eu também chamei, que é a reserva de emergência, a aposentadoria, e depois, se sobrar um dinheirinho para vocês brincarem, porque aí eu falo que brincar é jogo, é um jogo, aí vai jogar, mas certo de que pode perder. Agora, não mexam com o dinheiro que vai para a aposentadoria, invistam nesses, né, naquilo que eu fiz a recomendação aqui para vocês, que a chance, a probabilidade de dar tudo certo é muito grande. Não queiram coisas milagrosas. No mundo dos investimentos, gente, vocês vão... E hoje a informação está... Vocês podem... Eu não estou falando, eu olho, eu sigo o Instagram, eu vejo o Facebook, eu vejo no YouTube, eu sou ligada, né? TikTok, eu tenho que estar tudo, acompanhar tudo, e eu vejo o que eles fazem de propaganda enganosa, de informação errada nesse mundo dos investimentos, prometendo ganhos absurdos, que são aquelas antigas pirâmides, Melânia, não sei se vocês... Isso nada mais é do que aquelas antigas pirâmides que promoviam um horror de dinheiro para você, né? Prometiam, mas no fundo quem ganhava era quem constituíam essas pirâmides. Quem jogou, quem fez, propôs e ganha. Exatamente. Então tem que ter cuidado, tá? Eu gosto também de fazer esse parênteses, ainda mais que tem pessoas jovens aqui que estão me ouvindo e provavelmente depois vão ouvir lá no NEPEM. Tomem cuidado, busquem informações em órgãos regulamentares, né, que vão dar a informação correta, para não serem enganados. Só isso. Vai ganhar dinheiro? Pode ganhar, não estou falando que não ganha, mas tem que ser com instrumentos regularizados, que tenham uma certa, né, um respaldo jurídico da lei, para não ser enganado. Tá bom? É isso, né? Porque eu não sei se as meninas já ouviram, a Tônia eu sei que já escutou, né? Tem criptomoedas, eu já sei a carinha dela. Então tem que saber onde tá aplicando. Tá bom? Era isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, eu acho que eu falei bastante. Fátima, obrigada. Obrigadão. Muito obrigada, gente. Foi ótimo, Fátima. Obrigada. Eu acho que permite realmente refletir bastante sobre esse planejamento financeiro e que é fundamental na vida de todos nós. É isso aí. Super obrigada. Obrigada. E no futuro a gente pode conversar sobre outras coisas. Exato.